Está começando o Vozes da Saúde Diálogos Coletivos, um programa produzido e apresentado por estudantes e servidores da FACISA, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse projeto é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Vozes da Saúde Diálogos Coletivos, que é um projeto de extensão vinculado ao programa de mestrado em saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e de FACISA, e que ele busca aprimorar, a universidade da comunidade, aproximar ainda mais esses dois vínculos por meio dessas conversas sobre temas importantes para a saúde, para a comunidade e para a população em geral. Eu sou Lória, sou aluna do mestrado em saúde coletiva, estou aqui com o Euler, meu colega também de mestrado e de profissão. E estamos aqui também com a ACS Luci Cláudio, que veio conversar com a gente sobre conhecimentos tradicionais, em saúde, Então, convido o Luci Cláudio a se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua trajetória, com os conhecimentos populares e também sobre outros âmbitos da sua prática profissional como agente comunitário de saúde. Olá, Loren. Olá, Euler. Satisfação estar aqui com vocês nesse bate-papo, E para quem não me conhece, eu sou o Luci Cláudio, Atualmente sou agente de saúde há 29 anos. Exerço também a função de conselheiro municipal de saúde. Já fui vereador no município por 2 mandatos, fui secretário de Agricultura e Meio Ambiente. E a gente tem uma vinculação com a comunidade, A gente exerce alguns trabalhos comunitários que são bem relevantes, Que ao longo do bate-papo a gente vai fazendo menção a eles, a gente vai fazendo referência. Muito bem, Luci Cláudio. Você falou, que há 29 anos você é ACS, Como tem sido essa experiência? A gente sabe que o ACS, essa profissão, ela surgiu lá no Ceará há muito tempo, mais ou menos anos 80, para justamente chegar à população, ter um vínculo, de serviço de saúde e população. Como é que tem sido essa vivência? Bom, é uma vivência bem interessante, Ao longo desses 29 anos a gente já teve alguns avanços na profissão, a gente passou por inúmeros cursos, inúmeras capacitações. A própria vivência comunitária nos ensina muito, com o povo. A gente aprende muito com a comunidade, no dia a dia, com os saberes das pessoas, com o conhecimento que as pessoas trazem, com as situações que envolvem, as pessoas, problemas de saúde. Isso vai também nos obrigando a aprender, a lidar e a conhecer também as situações, Então, para mim é algo muito prazeroso, exercer uma profissão há quase 30 anos, já vamos completar agora no dia 6 de agosto, está bem pertinho, e a gente com certeza contribuiu muito e contribui com a comunidade, levando conhecimentos, auxiliando pessoas com situações de saúde, e a gente não é apenas um ser que leva informações, a gente, como já falei, a gente também absorve, a gente aprende muito com a comunidade, Então, eu posso dizer que nesses quase 30 anos a evolução foi muito grande, na profissão, de uma categoria tão relevante e tão necessária para o contexto da atenção básica. A atenção básica não seria a mesma sem a existência do agente comunitário de saúde. Isso mesmo. Você falou sobre a questão de aprender também muito com a comunidade, E esse tema de conhecimentos tradicionais, conhecimentos populares, ele é justamente esses saberes que vão sendo passados de geração em geração, Então, há também, dentro desse seu período de 29 anos, uma diferença, geracional. O que é que tem mudado nesse período de conhecimentos que são passados pelas gerações e o que tem mudado também de demanda em saúde? Hoje a gente percebe a evolução principalmente com as redes sociais, com a tecnologia. Hoje é muito difícil ter uma pessoa que não tem acesso à tecnologia. Você chega, está um idoso lá que tem acesso às informações
por meio de plataformas, né, de mídias digitais. E é importante porque a gente, quando leva uma certa informação, o idoso, aquela pessoa que vai receber a mensagem, ela já conhece o mínimo. Ou seja, não vai ser uma informação unilateral, vai ser uma troca de experiência, uma troca de conhecimentos. E é muito interessante porque a gente aprende nisso também, né? Muitas vezes a gente chega para conversar com determinada pessoa e aquele assunto que a gente leva, ela já conhece de qual salteado, né? Então, no início não era bem assim, as pessoas dependiam muito da informação. Hoje ela já detém a informação, né? Na maioria das vezes. Antigamente a pessoa dependia meramente de uma rádio, né? De um meio de comunicação oficial. Hoje não, ela pode buscar informações da forma que ela achar melhor. Tem as fake news, tem as informações falsas que são veiculadas, tem gente que até assimila, até absorve isso, mas de um modo geral, o conhecimento levado pelas redes sociais eu considero uma evolução que está ao alcance de quase todo mundo, né? E a gente pode dizer que é um divisor de águas no nosso trabalho, né? Nosso trabalho antes das redes sociais é uma coisa e depois é outra, né? Então, eu percebo essa evolução ao longo desse tempo, né? São duas vias, né, que você pode pegar nesse trajeto, tanto um ponto positivo quanto um ponto negativo, né? Como você falou, as fake news. Esses conhecimentos tradicionais que você vinha falando, né? Alguns idosos, muitos deles têm alguns costumes, né? Que são feitos, realizados, quase também rituais, né? De saúde que são feitos geralmente. Então, essas práticas, elas envolvem também o uso de algumas coisas, né? Que já é de uso comum, por exemplo, plantas, né? Então, como é que você vê esse hábito, né, sendo inserido dentro do cuidado das pessoas? Ainda é muito comum dentro das famílias? Ao longo dos anos, a gente percebe que essa prática ela vem desaparecendo, né? Muita gente não recorre mais como 2, 3 décadas atrás, as pessoas procuravam a bezendeira, procuravam uma pessoa que faz lambedor, procuravam uma pessoa que faz óleo de coco, procuravam uma planta medicinal. Hoje tem a procura, mas num índice bem menor, né? Porque as pessoas cada vez mais estão indo na onda da industrialização, da indústria farmacêutica, né? O que é mais fácil também. O que é mais fácil, o que é mais prático, né? As pessoas acreditam muito nisso, né? E a gente tenta incentivar também o uso de chás, né? De plantas medicinais como complemento de um tratamento. A gente não vai desaconselhar o tratamento médico, né? Pelo contrário, a gente reforça a importância de fazer um tratamento médico e reforçar com alguns alimentos, com alguns medicamentos, com algumas coisas naturais que podem auxiliar no tratamento, né? A gente não pode desfazer o saber acadêmico jamais, apenas a gente tenta mostrar a importância de ter outras alternativas, né? Inclusive, eu aconselho muito pessoas a usarem chás para melhorar o sono. Tem gente que recorre a um psicotrópico, daí daqui a pouco já está viciada, né? Um remédio controlado, uma tarja preta, daqui a pouco já está dependente, e para fazer o desmame, para retirar isso é muito difícil, né? Então, tá com uma insônia que não está afetando muito, a gente aconselha a meios naturais, né? De repente, se não resolver, pode procurar um meio, a medicina, né, propriamente dita, né? Sim. Inclusive, conversando com você, eu achei interessante justamente isso, porque um dos grandes objetivos, mas também um dos grandes desafios da universidade hoje em dia, é justamente conversar com a comunidade, né? Então, muitas vezes a universidade ela se fecha e o conhecimento que é gerado dentro da universidade, que é um conhecimento muito rico, ele às vezes não consegue chegar da melhor forma. E aí eu enxergo que você está nesse meio do caminho, né? Você disse que tem uma conversa com a universidade, porque você recebe muitos estudantes aqui da Facisa no seu dia a dia, só que você também é um agente de saúde, então você também conversa muito com a comunidade. Você acha que essas práticas, depois que a universidade chegou aqui em Santa Cruz, depois que você começou a receber os estudantes, depois que esse conhecimento mais técnico ele está chegando na comunidade, essas práticas elas têm se alterado, ou você acha que essas práticas populares ainda são muito vivenciadas no dia a dia? A universidade, a Facisa, ela traz uma contribuição grande, né? Em vários aspectos. Os cursos, algumas disciplinas se aproximam muito das pessoas, né? A gente, no conjunto, vou falar do Conegomonte, que é onde eu estou mais inserido no dia a dia.
Nós temos um grupo de caminhada comunitária, né, e que tem contribuição da Facisa. Tem um grupo também de fisioterapia, né, que é coordenado pelo professor Clécio Gabriel, onde esse grupo a gente trabalha vários temas com eles, né? Quer dizer, é um grupo já formado, todo e qualquer conhecimento, toda qualquer informação que a gente queira levar, já existe um grupo ali para receber, para dialogar, para interagir, né? Hoje mesmo veio a presença de um professor de Currais Novos, da Universidade Federal, né? da UFRN, e eu acho que é Igor Leite o nome do professor, não sei se vocês conhecem, né? Igor Leite. E ele veio, né, para fazer uma fala, né, fazer uma explanação sobre plantas medicinais, sobre o cultivo, sobre plantação de hortas, né? E é um projeto que a gente vai tocar, né? Eu, alguns membros da unidade, o professor Clécio Gabriel, né, como colaborador, alguns da equipe da Secretaria de Saúde também vão entrar nesse projeto. Ou seja, a gente vai incentivar questão da plantação, do cultivo e também do uso dessas plantas para fins medicinais, né? Então, é uma contribuição que passa pela Facisa. Tem a ver com a gente, tem a ver com a minha vivência do dia a dia da unidade, sim, mas a gente vai contar com a grande contribuição da Facisa para criar meios para que o projeto se viabilize, né? Para que o projeto tenha pernas para andar, de fato, né? É isso, né? A Facisa deixa uma grande contribuição, isso é inegável, e sem a Facisa, Santa Cruz não seria a mesma. Eu posso dizer isso em vários aspectos, né? Sem a Facisa, Santa Cruz não seria a mesma. Santa Cruz antes da Facisa é uma coisa, Santa Cruz depois da Facisa é outra coisa, porque a Facisa está inserida em várias unidades, está inserida em vários projetos que interagem com a comunidade, né? Interagem com a população santacruzense. Perfeito. E aí também é muito importante essa questão da interação com a sociedade, porque enquanto a gente leva uma informação, a gente também traz uma informação para a gente, né? E aí a gente auxilia tanto na nossa formação como profissional, mas também na nossa formação como pessoa, né? Esse contato mais próximo com a comunidade e se relaciona muito com o que a gente vê, porque já teve há muito tempo atrás, que a saúde, ela era só ausência de doença. Então, se você não tiver doente, você tem saúde. Hoje não, hoje a gente já tem um conceito mais ampliado. Então a gente sabe que a saúde, ela está envolvida com essas práticas que foram passadas de geração em geração. A saúde, ela está relacionada com o trabalho, ela está relacionada com as relações que as pessoas têm no dia a dia. A saúde também está relacionada nessa questão de troca de saberes, né? E a gente pensa nesse saber mais técnico, a gente pensa nesse saber mais popular e também pensa nessa interação, né? De que forma essas pessoas estão conversando, de que forma a gente consegue chegar na população e de que forma a população também consegue contribuir na nossa formação no dia a dia. E tem até a acrescentar, porque assim, esses conhecimentos tradicionais, eles inclusive viram identidades, né, de algumas comunidades, de algumas populações. É muito comum a gente ver algum costume, alguma prática sendo feita, né, em situações específicas. Eu costumo até brincar que minha avó tem uma mania de assim, achar que passar sal na testa impede gripe, se tiver chovendo. Prática. Não sei de qual cultura ela tirou, mas acontece. O que a gente não pode é ignorar o conhecimento, ignorar o saber, né? Claro. Afinal, muitas vezes passa por uma crença, ela acredita, né? Se aquilo tem fundamento ou não, mas ela acredita. E, como diz o ditado, a fé é quem cura. Muitas vezes a pessoa, pelo fato de ter fé, de acreditar com muita força naquilo, termina surtindo efeito, né? Exatamente. Se tem alguma coisa, alguma comprovação científica ou não, não importa, mas que muitos saberes populares precisam ser reconhecidos, precisam ser valorizados, isso é fato, né? Quero mencionar aqui para vocês que a Facisa criou um projeto, uma época, chamado Calçada Amiga, né? Onde a gente, né, o agente de saúde, os membros da Facisa, escolhiam uma rua, né? A casa de Dona Fulana a gente fez no conjunto, em alguns setores, e na minha área, onde eu trabalho, a gente fez na casa de Dona Márcia, na calçada de Dona Márcia. Ela adorou esse projeto Calçada Amiga, né? É algo que, de repente, a Facisa pode repensar nele, né? Porque junta a comunidade para conversar. Hoje quase ninguém faz mais isso, porque
cada um está na sua casa com o Isso. celular, né? O celular, infelizmente, ele traz um avanço, traz a informação, traz um entretenimento, mas ele pode ser considerado um retrocesso nesse sentido de separar as pessoas, né? Isso, é. Então a Calçada Amiga, Com ela certeza. veio com o intuito de fazer com que a vizinhança, a comunidade trocasse ideias, trocasse experiências, né? Então eu acho que é algo que a gente, em conjunto com a Facisa, precisa repensar. É necessário que haja, né, projeto dessa natureza que ele não pare, porque ele tem uma importância. De repente, uma Calçada Amiga pode discutir plantas medicinais, pode discutir determinadas doenças que estão afetando a comunidade, como enfrentar essas doenças, enfim, né? Pode falar até do passado, das experiências de cada um, né? Como foi a vivência, como foi o passado, a experiência de vida de cada um. Acho que isso aí é muito rico e precisa, de fato, ser valorizado e retomado. Justamente, assim, essa parte de a gente tocar nesse assunto de conhecimento tradicional não é um conhecimento sem valor. Ele pode ser divulgado de uma forma que não é tão vista como científica, né? Mas ele tem o seu valor, ele tem o seu caráter. Se a gente parar para pensar que, por exemplo, a aspirina, ela veio de uma planta. Eu não lembro qual é a planta exatamente, mas ela é uma substância que deriva de uma planta, né? Então, todos, ou quase toda a maioria dos remédios vieram com base de plantas medicinais. E aí a gente justamente queria que você falasse um pouquinho mais dessa iniciativa de farmácia viva, né? Você falou um pouco, é bem interessante esse tema. Na verdade, a gente eu comecei agora há poucos dias, cerca de 3, 4 semanas, eu comecei a plantar, né? Colocar na unidade do Cônego Monte plantas medicinais, que eu já vinha plantando algumas frutíferas, algumas plantas ornamentais, né? Inclusive eu sou intitulado jardineiro lá da unidade, que eu gosto, isso é um hobby para mim, é uma terapia, mas surgiu a necessidade de plantar coisas que sirvam de remédio, né? Até para fortalecer aquilo que está perdendo a força, fortalecer essa cultura, essa tradição das pessoas usarem chás, usarem plantas para curar situações, né, curar doenças existentes. Então, assim, esse projeto, no momento, é um canteiro pequeno ainda. A gente está com um canteiro pequeno, mas está na fase de ampliação, né? Envolve a comunidade, né? Algumas pessoas da comunidade têm doado plantas, né? E a gente, no futuro, quer fazer com que essas plantas sejam disponíveis para as pessoas. Maravilha. Seja para aquelas que doaram, seja para qualquer pessoa da comunidade. Olha, Lúcio Cláudio, eu quero tomar um chá de capim santo. Está aqui o capim santo. Eu adoro cidreira. Está aqui, vai fazer seu chá. Né? Inclusive, não só doar a planta, mas informar, ou talvez pegar o conhecimento. O que é que você sabe sobre essa planta? Essa planta, na sua visão, ela serve para quê? Né? Porque a gente não está ali para ser o único agente de informação. A gente vai absorver, vai colher as informações também. É uma troca de conhecimento, de experiências, né? E no futuro a gente quer que esse projeto se transforme na farmácia viva, né? Que é algo mais avançado, algo mais complexo e depende também, inclusive, de uma aprovação do Ministério da Saúde. Mas no que depender de mim, eu vou fazer com que esse canteiro pequeno hoje se torne uma farmácia viva daqui a um tempo, né? Não, isso vai muito de frente, né, com o que a gente tá vendo no meio acadêmico hoje em dia, porque tem um discurso muito grande sobre as questões dos quintais produtivos, né? A gente vê que, tipo, o acesso à alimentação, ele tá ficando um pouco mais dificultado. A gente vê que tem essa questão da utilização de grande escala dos agrotóxicos, né? Então a gente não sabe muito bem o que é que a gente tá consumindo. Você vê aquela fruta, você vê aquela planta medicinal muito bonita, né, muito vistosa, como o povo diz, e na verdade você não sabe o que é que foi utilizado naquele cultivo. E aí quando a gente tem uma prática dessa de um canteiro realmente, ou então de um quintal que ele estava realmente mais abandonado, porque foi se perdendo também essa prática, né, de cultivar um jardim, de cultivar uma erva, de cultivar um pé de fruta, alguma coisa que as pessoas tinham, até mesmo porque antigamente muitas pessoas moravam em sítio, né, e aí com o êxodo, tipo, saindo do sítio para a cidade, algumas práticas foram se perdendo. Mas vai muito de encontro porque hoje em dia está se resgatando isso. Então a gente pode ter acesso a uma alimentação mais adequada, a gente pode ter um acesso a práticas, né, medicinais relacionadas a plantas de forma mais segura se a gente tiver o próprio cultivo, né? E aí
bate muito essa questão também do convívio entre a universidade e a população, porque tem muitas práticas de cultivo que elas foram desenvolvidas ao longo dos anos. Então, às vezes, pessoas mais idosas, elas têm um convívio maior com o cultivo, então elas sabem como lidar, sabem como exterminar uma praga de uma forma que não seja necessário um agrotóxico. Então, esses são temas que a gente vê em aulas no dia a dia e a gente vê que na prática faz realmente muito sentido quando você traz esse relato. Em relação à questão de quintais produtivos, esse tema é bem interessante, né? Eu mesmo, no meu quintal, eu tenho um quintal bem espaçoso, tem um monte de frutíferas, eu cultivo mais frutíferas, né? Então, sempre eu tenho alguma fruta. Às vezes, todas não dão ao mesmo tempo, mas, por exemplo, no momento, eu tenho o limoeiro, que já dá limão, bastante limão. Eu tenho o pé de acerola, que dá muita acerola. Eu tenho a graviola, que já produz. Ou seja, toda vez que eu for lá que pegar no meu muro, no meu quintal, eu sei que aquilo não tem veneno. Eu não só planto, como incentivo as pessoas a fazerem o mesmo. Inclusive, eu sou o idealizador de um projeto chamado Cidade Verde, que tanto planto como dou, né? Eu faço mudas, recebo mudas também, a gente, de vez por outra, Lúcio Cláudio, eu tenho mudas disso ou daquilo, vou lá e pego, ou planto ou dou para alguém, né? Faço doação, porque assim, o meu sonho é ver a cidade com mais plantas, seja nas ruas, seja nos quintais, seja nos canteiros, para que a gente possa ter uma melhor, para que a gente possa ter mais flores, mais frutos e mais sombra. E mais saúde e também. E menos veneno, né? E menos agrotóxicos. Isso. Falando em veneno, o Brasil é o país do mundo que mais emprega veneno, né? E a gente consome isso de forma desenfreada. É por isso que muita gente aí tendo câncer, muita gente tendo problemas de saúde, intoxicação, tendo problemas de várias naturezas, problemas de saúde. Muitos não se dão conta o motivo. E tem muitas vezes motivado pelo veneno, né? Pelo agrotóxico. Só para ter uma ideia, os Estados Unidos ele produz muito inseticida, muito pesticida que ele produz lá, mas não usa. Porque é proibido lá nos Estados Unidos, mas manda esse produto para o Brasil, inclusive, né? Quer dizer, ele não usa, mas vende para outros países fazerem uso. E a gente está consumindo isso, né? Exatamente. E aí é nessa pegada de vamos consumir algo natural, mas de repente esse natural não é tão natural assim. E a gente acaba perdendo, né, saúde nesse meio tempo. E agora falando, né? Trazendo esse assunto de coisas naturais e o que as pessoas usam ou não, a gente vai para o nosso quadro Na Boca do Povo, que é justamente, né, um quadro que a gente vai às ruas para saber o que a população está achando sobre esse assunto. Então, bora lá? E agora, quem fala aqui é você, um quadro onde a voz das ruas ganha espaço, porque a melhor forma de falar de saúde é do jeito que o povo entende. É saúde do jeito que o povo fala, no quadro Na Boca do Povo. Estamos aqui em mais um Na Boca do Povo para saber o que é que a população entende sobre conhecimentos tradicionais. Vamos lá? Estamos aqui com Catarina Toscano dos Santos Silva. Catarina, existe algum ensinamento ou costume em saúde que você aprendeu com sua família? Sim. Aprendi que a gente deve tomar mais medicamento do mato do que remédio mesmo que existe nas farmácias. Antigamente eles diziam uma gripe, cura com chá de limão, eucalipto, alho, cebola, mel de abelha. Você confia nessas dicas em saúde que são passadas, né, de geração em geração? Confio sim. Com certeza. Qual a importância que você dá à família e da comunidade na transmissão desses conhecimentos, né, em saúde? O que é que eu vejo assim? Qual a importância que você vê da família e da comunidade para eles poderem passar esse conhecimento adiante? Seria interessante cada um levar o conhecimento do avô, da avó, né? Pronto, meu pai já foi criado com minha outra avó, né? Já
já sabia da orientação de outras coisas. E hoje já minha mãe já dá outra orientação que foi da minha avó. E assim vai sucessivamente. Muito obrigada. Nada. Estamos aqui com Cláudia. Cláudia. Existe algum ensinamento em saúde que você aprendeu com sua família e qual foi? Bom, esse do chá de boldo, né? Quando você está doente do estômago, sim, com febre, o eucalipto, chá de eucalipto, essas coisas assim, mais naturais, sabe? Porque a medicina hoje em dia tudo é farmácia, farmácia. E minha avó sempre dizia, tá com dor de cabeça, toma um chazinho de camomila, que estiver muito estressada, porque é melhor, porque acalma. Chá de boldo, chá de eucalipto, esse tipo de coisa. Realmente eu confio muito. E uso com meus filhos também, sabe? Com meus netos, eu tenho 2 netos, eu sempre uso. E já falando nisso, você costuma confiar nessas dicas em saúde que são passadas de geração em geração? Confio, porque eu mesmo faço lambedor para os meus netos, garrafada. Às vezes tem pessoas que confiam. Aí pergunta se eu sei. Eu digo, bom, eu vi a minha mãe fazendo. Tem algumas coisas assim, como arrumã para garganta, sabe, aroeira. Essas coisas assim, eu uso, confio muito, muito mesmo. Confio até mais do que nesses da farmácia. Claro que a gente não vai dizer que a medicina, né, que ela realmente é valorizada, mas as coisas naturais, para mim, são melhor. Qual a importância da família e da comunidade, né, na transmissão desses conhecimentos e cuidados em saúde? Bom, a família e a comunidade é uma coisa que, assim, ajuda. Por exemplo, uma vai passando para a outra. Se você sabe de uma receita, eu sei de uma, eu vou passando para você e você para mim. Então, ajuda muito nesse aspecto, né? E confiar um no outro. Para mim, é isso aí. Muito bem, muito obrigada, viu, Cláudia? Estamos aqui com Raquel. Raquel. Existe algum ensinamento, costume ou prática tradicional em saúde que você aprendeu com sua família? O clássico, né, de não pode comer manga com leite. Eu tenho uma tia que até hoje ela segue isso. Ela não deixa nenhum neto tomar vitamina de manga, nem nada do tipo. Eu não acredito, pra mim é uma grande superstição. Mas também, quando eu era muito pequena, que chovia muito lá na zona rural, que eu morava em um sítio, não podia andar descalço quando estava chovendo, porque senão atraía raio, alguma coisa do tipo assim. Então essas coisas foram essas coisas que eu fui aprendendo ao longo dos anos. Minha avó passou para minha mãe passou para mim. Alguns eu acredito, outros não. Mas assim a gente vai construindo conhecimento do que é certo e o que é errado também. Você costuma confiar, né, nessas dicas que são passadas de pessoas mais velhas de geração em geração? A questão de remédios caseiros medicinais, eu acho que assim, questão de resfriado, gripe, alguns funcionam. Eu acredito sim, tem uns que era muita superstição, mas outros eu acho que funciona também assim. Você lembra de um assim que funcionou tiro e queda com você? Os lambedor, mastruz com leite, não a banda de forró, o remédio. Esses lambedor sempre funcionava para aliviar a garganta, essas coisas. Quando você pensa em saúde, qual a importância da família e da comunidade para a transmissão, né, desses conhecimentos e cuidado em saúde? Às vezes os mais velhos, eu acho que não tem mais isso, mas às vezes tem essa superstição, não, cura em casa, faz um remédio, mas é importante procurar ajuda médica, né? Tem sempre um postinho de saúde por perto para a gente ir se consultar, mas não levar só essa questão de remédio caseiro que cura, não sei o quê. Tem que confiar na medicina também. Muito bem, obrigada, Raquel. Obrigada. E a boca do povo falou, e agora a gente vai voltar à mesa para saber o que é que o pessoal tem para discutir sobre esse assunto. Vamos lá? Muito interessante, né, a gente ouvir essa conversa e ouvindo, né, a gente pode... Eu acabei até refletindo um pouco que ninguém me ensinou a fazer um lambedor. Eu acredito em lambedor, acredito em garrafada. Eu utilizo essas coisas nas minhas práticas de saúde, né? E é interessante ouvir como essas pessoas ouviram dos pais, dos avós. Pode acontecer até mesmo de vizinho, né? Dizer, isso funcionou pra mim, esse lambedor, etc. Isso mostra como esses conhecimentos, eles, ainda que não sejam mais passados de como fazer, mas a intenção dele, a funcionalidade dele, ela ainda é passada, né, Euler? Exato. E aí a gente pensa... Eu queria saber de você, né? Você vendo agora essa questão, você enxerga realmente o que foi falado no dia a dia? Como é que você interage com a comunidade em relação a isso? A gente
aquilo que a gente acredita, a tendência é repassar, né? Se eu confio, se eu acredito, a tendência é repassar para pessoas, né? Como eu estava comentando agora nos bastidores, no final de semana eu curei uma gripe, eu estava visivelmente gripado, muricido, com coriza. Curei com gengibre, alho e limão, né? Um chá de gengibre, alho com limão. Tomei no sábado à noite, tomei no domingo de manhã e no domingo à tarde já estava 0 quilômetro, né? Então é algo que eu confio, é uma experiência que para mim me serve, então eu posso ensinar, eu posso transmitir para outras e outras pessoas, né? Inclusive a minha família, meus filhos, eles usam muito chás, né? Tem uma filha que é muito alérgica, né? Então ela toma muito chá e a gente vê que tem uma melhoria significativa. Ela toma muito chá de orégano, né? Quando ela está bem com problema de garganta, a garganta ardendo, toma um chá de orégano e a gente vê o quanto rapidinho vem o efeito. Outro dia ela acordou de madrugada tossindo muito e tomou chá de hortelã da folha grande, do hortelã do graúdo, como as pessoas dizem, da folha graúda, né? E não deu 15 minutos, ela parou de tossir 100%, né? Então, se faz bem, se a gente vê que é uma experiência exitosa, que está fazendo bem, que tem um resultado rápido, por que não transmitir para outras pessoas, né? Então, vendo na boca do povo, eu vi realmente o quanto as pessoas receberam informações de seus antepassados, né? Dos seus pais, dos seus avós, né? E, como a moça falou, cabe acreditar ou não, cabe distinguir o que é certo ou não. Algumas coisas realmente não têm muito fundamento, mas no que se refere à planta medicinal, 99% eu acredito, confio e recomendo. E até existem dados que dizem que mais de 80% da população ela vai aí utilizar primeiro alguma planta, alguma prática medicinal como primeiro recurso, né? Em cuidar com a saúde. Você falou o seu relato, mas eu converso muito com o seu. Porque eu também começo a ficar corizada, meto lá um chazinho de alho. Agora eu tenho técnicas diferentes que eu fui aprendendo com a faculdade, né? Eu confio e sei que ele funciona pela minha própria experiência, né? E fui aprimorando para potencializar, para que esse chá ele consiga agir aí da forma mais rápida que puder, né? Então, esse conhecimento tradicional sendo passado, seja de geração a geração, seja de colega a colega, vai que eu tenho algum aqui para me dar alguma dica, cuidado com a saúde. Tô gripada todo mês, meu amigo. Se puder me passar alguma coisa, eu aceito. Não, até agora eu não tenho nenhum remédio assim, tiro e queda não, mas eu acho que esse chá dele aí de gengibre com o quê? Gengibre, alho e limão. Gengibre, alho e limão pode ser uma boa, hein? É forte, ó. E cheio de vitamina C, olha aí o limão. O alho é considerado um antibiótico natural potente, né? Gengibre tem vários efeitos medicinais, né? Tem vários efeitos, é anti-inflamatório, é antifúngico, enfim, então quando você associa tudo com limão que também contém muita vitamina, contém muitas propriedades medicinais, então quando você associa tudo, se for devidamente feito o chá, com certeza vai trazer um efeito rápido, né? Inclusive o chá muita gente faz ele de forma errada, fervendo, cozinhando. Correto folha, você não cozinha folha, você ferve a água, faz a infusão, coloca as folhas e abafa. Você só cozinha se for raiz ou casca, né? O chá, o procedimento correto é esse para fazer o chá. Legal, o papo sobre fitoterapia também, né? Já fica outro assunto, outro momento pra gente fazer outro cast. Fitoterapia dá 1 hora aqui direto conversando, né? Rende bastante. É bom lembrar, né? Essas questões de diferenciações para você conseguir realmente fazer, né? De fato, o efeito daquele chá, né? E uma questão que eu fiquei pensando aqui, a gente entrevistou algumas mulheres, né, que já têm um pouco mais de experiência, algumas pessoas mais jovens, algumas delas nem querem muito participar das câmeras, né, que tem gerações que estão ficando um pouquinho afastadas das mídias, mas eu fiquei me perguntando, será que as novas gerações, elas têm interesse em aprender esses conhecimentos? Será que eles estão dando valor por ver, enfim, que como o conhecimento científico tá aí, né, à torta e à direita, qualquer Google, às vezes nem Google, outra plataforma aí de inteligência artificial, você fazendo uma perguntinha simples, ele já lhe diz um monte de coisa, né? Então eu fico me perguntando, será que essas pessoas, elas estão conseguindo dar valor? Estão enxergando o valor sobre
essa conversa, né, com a família sobre esses conhecimentos tradicionais. O que é que você acha, Lúcia? Eu acho assim que, de modo geral, a juventude não se preocupa muito em assimilar, de modo geral, mas tem aqueles que buscam, né? Hoje, quem busca mais informações, quem busca mais saber sobre plantas medicinais são pessoas de uma certa idade, 35, 40 anos ou mais, né? Mas há aqueles jovens que acreditam muito, principalmente quem teve muita convivência com idosos. Com um avô, a tendência é que aquele jovem que teve muita convivência com a mãe ou com o avô, né? Que aprendeu, que viu o pai, ouviu o avô, ouviu a mãe, ouviu a avó curando doenças, a tendência é que ela acredite, né? Acredite mais. Quem mora na zona rural acredita mais do que quem mora na zona urbana, porque é distante, às vezes ela primeiro tenta curar de forma natural na sua casa, né? Só recorre realmente a um serviço de hospital, de unidade de saúde, quando se esgota a possibilidade de curar em casa, né? Então, hoje, se você perceber que mora na zona rural, valoriza mais do que quem mora na zona urbana. Eu já percebi isso ao longo de muitos anos, né? Mas nós, enquanto profissionais, nós que temos um mínimo de conhecimento, nós que conhecemos e acreditamos, precisamos estar incentivando as pessoas, né? Eu não abro mão de incentivar, de dar palestras, de conversar, né, sobre isso, porque eu acredito, né? Eu só transmito porque eu acredito, né? Justamente. Aí como é que a gente chega, né, nessas pessoas que estão mais afastadas desse conhecimento, mas que pode acontecer de querer, né, se aproximar, e aí, Euler? Sem dúvida alguma, né? Você falou desse afastamento e realmente a gente vê que tem pessoas que não crescem com esse convívio com o consumo de lambedor, o consumo dessas outras substâncias que a gente já falou um pouquinho sobre. Só que aí, mais uma vez, eu volto à questão da importância até mesmo da sua atuação, né? Porque você, como um profissional da saúde que recebe estudantes, você ajuda nessa mediação, né? E eu acredito que você presenciou em vários momentos essa questão em que os estudantes não tinham muito esse convívio, mas que a partir da interação com a sociedade eles puderam ter conhecimento. Eu acho que é muito importante quando a gente junta a sociedade com a universidade. Eu acho que os dois lados eles ganham muito e ganham muito na construção de conhecimento. Tanto que a gente, assim, aqui na Facisa existe uma prática, né, que é dentro da matéria de saúde e cidadania, levar os estudantes para dentro da comunidade. E aí tem diversos tipos de experiências, né? Eu tive a minha, que foi dentro de uma atividade da ação do Hiperdia, mas que a gente acabou falando de diversos aspectos. E como foi interessante o papel do ACS, no caso a minha era um ACS, né? De ter o conhecimento, ter a aproximação com a comunidade. Então, no dia ela mobilizou uma rua e foram diversos idosos ali conversando com a gente sobre um assunto que, inclusive, era pertinente para eles, né? Era de relevância para eles. Aí, como é que você vê você atuando nesse cenário, né? Como a ACS, tentando aproximar as pessoas que talvez não tiveram essa proximidade com esse conhecimento tradicional e aproximando elas um pouquinho mais hoje em dia? Bom, eu tento fazer isso de várias formas, né? Eu tenho um canal no YouTube, é um canal pequeno ainda, a gente está construindo ele, é Selva e Saúde, né? Selva e Saúde, o canal no YouTube, onde eu posto um vídeo sobre a selva, sobre a natureza, o meio ambiente, a importância dele para a nossa saúde, sobre algumas plantas medicinais, né? E é uma das formas. A outra forma é a sala de espera da unidade. Eu corriqueiramente, eu faço um trabalho, né, de conversa. Eu não chamo palestra, eu chamo conversa ou roda de conversa na unidade de saúde, onde eu levo conhecimentos, troco experiências em diversos assuntos, né? Hoje a gente falou um pouco sobre trabalho infantil, né? Mas, vez por outra, a gente fala sobre a questão da qualidade de vida, o que é saúde, o que é qualidade de vida, né? Trabalha sobre aquelas pautas que o Ministério da Saúde faz, o outubro, as campanhas educativas do Ministério, né? De mama, de próstata, enfim, né? Então, e no corpo a corpo também nas visitas, né? Eu levo as informações na visita de acordo com
com o cidadão, não vou levar uma informação para toda e qualquer pessoa, a mesma informação, porque eu vou perceber o interesse, eu vou perceber o perfil daquela pessoa, né? A individualidade A também, individualidade, com certeza. a palavra seria essa, a individualidade daquele cidadão. Então, quando de repente uma mãe que está com uma criança tossindo muito, que tal dar um chá disso, você já deu? Não, já estou dando lambedor, e aí, tá vendo uma melhora? Aí é quando você vai ver que aquele medicamento natural, né, a gente pode até dizer aquele remédio natural, ele é eficaz, né? Lembrando que medicamento é que nem roupa, não serve, de repente o que é melhor para mim pode não servir para você. Isso. Cada organismo reage de uma forma, né? Você pode tomar um antibiótico, com 3 dias está praticamente são, está curado. Eu posso tomar um antibiótico, com 7 dias ainda tem alguns sintomas. Vai depender do meu organismo e vai depender do seu organismo, mas a gente procura levar informação, procura incentivar práticas naturais, práticas que permeiam, que se mantêm aí ao longo de séculos, né? Não posso nem dizer décadas, né? Séculos, né? Que eu aprendi com a minha família, que eu aprendi com a comunidade, né? Afinal, são quase 30 anos, já deu para aprender muita coisa, né? E eu gosto de interagir muito com o idoso, porque o idoso ele tem muita coisa para transmitir, né? O idoso ele tem 2 coisas, ele tem tempo para conversar e ele tem conhecimento para transmitir. Então, me sento numa calçada e aprendo muito, né? Às vezes numa prosa ali, como a gente costuma dizer, num bate-papo informal, a gente colhe muitas informações e aprende muito com isso. É bom também salientar, né, que é muito bom incentivar o uso de plantas medicinais, algumas outras práticas em saúde, mas também o uso com consciência, né? Você bem falou ali que o que serve para você pode não servir para mim, e a gente aí vem falando também sobre questão de a diferença entre um remédio e um veneno, né? Que é justamente a dose, né? Então, é sempre bom também passar para essas pessoas qual é o limite, né? Daquele uso, que pode, inclusive, causar mal. Em algumas situações vai ser um pouco mais perigoso, né? No caso de gestantes, né? É sempre um pouco mais delicado esse uso, mas não é proibido, né? E aí que vem o mito. Inclusive, tem gente que não sabe a preocupação que deve ter com a toxina da planta. Toda planta, ou quase todas as plantas, têm um nível de toxina. Umas têm mais, outras têm menos. A amora, que é uma planta muito medicinal hoje, que eu recomendo muito para mulheres que precisam de reposição hormonal, mesmo que ela faça uma reposição, um estrógeno, alguma coisa recomendada pelo médico, mas ela precisa fazer uma reposição natural com a amora, que é muito importante. Se fizer adequadamente, não tem efeito colateral, não tem contraindicação, né? De preferência folha madura ou seca. Tem gente que faz o chá da amora da folha verde, então ela concentra muita toxina e pode dar alguma reação, né? Pode causar problema no fígado, inclusive, né? Então, saber a quantidade, saber o tempo que vai tomar, não vou tomar para o resto da vida, não é assim, tem que tomar por um período, parar um período, porque tomando muito tempo pode sobrecarregar o fígado, né? Pode sobrecarregar o fígado ou trazer até outros problemas para o organismo. É um uso consciente, né? Um uso consciente. E bem informado. E saber que tem gente que toma um determinado chá, toma uma vez, acha que é milagre, né? Não tem planta milagrosa. Tem planta, toda planta, tá lá na Bíblia, toda planta tem... Ela alimenta ou cura, toda planta ela tem uma função, né? Mas saber que tem que tomar por um período. Aí tem que saber como o avô dela, como os antepassados tomavam, né? Tomava por uma semana, era só uma vez, né? Enfim, depende da finalidade, depende da planta, né? E vem aí, então, a importância do ACS, né? Para passar também, e inclusive levar de um vizinho para outro esses conhecimentos, né? E também informar que não é porque é natural que é isento de riscos, né? Então, a gente tem que ter esse consumo consciente. Perfeito. Eu acho que consumo consciente é o que define esse nosso finalzinho do programa, né? Isso. Esse nosso finalzinho de conversa. Então foi isso, pessoal. Esse foi mais um Vozes da Saúde, Diálogos Coletivos. Passar agora a palavra para Luci Cláudio, né? Que deu uma aula de diversos assuntos aqui, que ele entende de tudo e um pouco mais, né?
Agradecer a vocês, né, e parabenizar pelo trabalho. Esse trabalho ele vem para resgatar os conhecimentos populares, o que as pessoas têm de conhecimento. Muitas vezes o pessoal tende a acreditar só no saber acadêmico, que é muito importante. Eu não estou aqui para dizer que não é importante. Agora, eu creio que os saberes se complementam, né? Afinal, uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica, muitas vezes ela começa com um conhecimento que foi adquirido lá numa comunidade, né? Sem dúvida. Numa comunidade quilombola, uma comunidade tradicional, uma comunidade indígena, né? De repente, alguém observando vê que um determinado costume, uma determinada tradição é eficaz e começa a pesquisar e comprova cientificamente que aquilo é realmente importante para fins medicinais, né? Então, agradecer a vocês e dizer que estou inteiramente à disposição, né, para conversar sobre isso, qualquer outro assunto que eu tenha o mínimo de conhecimento, né? E dizer que eu não dei uma aula, né? Porque eu ainda estou aprendendo, né? Acho que ainda dá tempo para aprender muita coisa e todo conhecimento que eu aprender que foi importante para transmitir, eu vou contribuir da melhor forma possível. Maravilha. Nós que agradecemos, né, Com a sua certeza. participação e também o papel que você desempenha na sociedade, né? Porque não deixa de ser um papel muito importante você aproximar a sociedade da universidade, a universidade, né, da sociedade. Então, muito obrigado e muito obrigado por ter vindo falar aqui com a gente e falar com todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada, né? E é isso, pessoal. Vocês já sabem que saúde coletiva, né, informações de qualidade é aqui no Vozes da Saúde, Diálogos Coletivos, e vamos para a próxima. Tchauzinho.